Meu nome é Bridget, aos 34 anos, nunca imaginei que ficaria viúva. Há 3 meses, perdi Adam, meu marido de 11 anos, para um aneurisma repentino. Poucos dias depois do funeral, me arrastei até a festa de 1 ano do meu sobrinho Lucas, onde minha irmã Cassandra soltou uma bomba. Ela anunciou que Lucas era, na verdade, filho de Adam, mostrando a todos um testamento reivindicando metade da minha casa de $800.000. O que ela não sabia era porque eu mal conseguia conter o riso. Se você estiver assistindo a isso de algum lugar onde o drama familiar é tão próximo, reserve um momento para curtir e se inscrever. Acredite, você vai querer saber como eu lidei com o que veio a seguir. Adam e eu nos conhecemos há 12 anos em um leilão beneficente em benefício de crianças com câncer. Eu estava me voluntariando, ajudando a organizar os itens do leilão silencioso, quando ele deu um lance maior que o de todos os outros por uma pintura que eu estava admirando a noite toda. Era uma aquarela do horizonte de Boston ao pôr do sol, com tons vibrantes de laranja e roxo se espalhando pelo porto. Depois de ganhar, ele veio direto até mim e me entregou a pintura. Notei que você ficou olhando para isso a noite toda, disse-ele com um sorriso que fez seus olhos azuis se enrugarem nos cantos. Acho que pertence a você. Assim era Adam, atencioso, observador e generoso ao extremo. Eu me apaixonei perdidamente. Tivemos nosso primeiro encontro na noite seguinte, e parecia que nos conhecíamos a vida toda. Ele era um advogado corporativo, brilhante, mas humilde, o tipo de homem que lembrava os nomes dos garçons e fazia perguntas sinceras sobre suas vidas. 8 meses depois de nos conhecermos, ele me pediu em casamento no Porto, com o horizonte real espelhando a pintura que nos uniu. Compramos nossa casa vitoriana em Beacon Hill logo após nosso primeiro aniversário. Era um desafio financeiro, $800.000, mas Adam tinha acabado de se tornar sócio de sua empresa e eu estava construindo uma sólida reputação como designer de interiores. A casa precisava de reformas, mas tinha uma estrutura sólida, pé direito alto e um pequeno jardim nos fundos, onde eu imaginava que as crianças brincariam no futuro. Essas crianças nunca vieram, não por falta de tentativas. Durante anos, mapeamos, planejamos e esperamos. Depois vieram os médicos, os exames, os procedimentos. 4 rodadas de fertilização in vitro esgotaram nossas economias e nosso ânimo. Ainda me lembro da última tentativa fracassada, da viagem silenciosa de volta da clínica para casa, Ada estendendo a mão pelo console para segurar a minha, nenhum de nós dois falando porque sabíamos que aquele era o fim da linha. Ainda podemos ter uma vida linda, disse Ada naquela noite, enquanto estávamos sentados no balanço da varanda. Você e eu. Já chega. E ele falava sério. Lentamente, reconstruímos nossos sonhos. Viajamos. Dedicamo-nos às nossas carreiras. Reformamos a casa, cômodo por cômodo, até que ela se tornasse a casa modelo que eu sempre imaginei. Ada apoiou meu negócio quando decidi abrir meu próprio escritório de design de interiores. Nossa vida era plena, ainda que diferente, do que havíamos planejado inicialmente. Minha irmã mais nova, Cassandra, sempre esteve na periferia da nossa felicidade. 4 anos mais nova que eu, aos 30 anos, ela sempre foi a criança rebelde da família. Enquanto eu estudava design e montava um negócio, ela oscilava entre empregos e relacionamentos. Nossos pais se preocupavam constantemente com ela, o que os levava a inventar desculpas para o comportamento dela e a salvá-la de problemas financeiros repetidamente. Cassandra e eu tínhamos um relacionamento complicado desde a infância. Ela era inegavelmente linda, com aquele charme natural que atraía as pessoas. Mas sempre havia uma corrente de competição por parte dela. Se eu conquistasse alguma coisa, ela precisava me superar. Quando comecei a namorar Ada, ela de repente se interessou por estudantes de direito. Quando compramos nossa casa, ela reclamou por meses do apartamento, pedindo ajuda aos nossos pais para fazer a reforma. Era exaustivo, mas Ada me incentivava a manter o relacionamento. Ela é sua única irmã, ele me lembrava. Família é importante. 2 anos atrás, Cassandra começou a namorar Tyler, um barman que conheceu em um passeio com amigos. Ele era bonito, mas de um jeito rústico, com tatuagens cobrindo os braços e uma motocicleta que nossos pais desaprovavam. O relacionamento deles parecia instável, visto de fora, com términos dramáticos e reconciliações apaixonadas. Então veio o anúncio da gravidez no jantar de ação de graças, 1 ano antes da morte de Ada. Foi inesperado,
para dizer o mínimo. Cassandra nunca havia demonstrado interesse em ter filhos. Na verdade, ela comentava com frequência como meu desejo de ter filhos estava cedendo às expectativas da sociedade. No entanto, lá estava ela, anunciando sua gravidez com lágrimas teatrais e declarações sobre o milagre da vida. Senti a familiar pontada de ciúmes. Depois de todas as nossas lutas, de toda a nossa tristeza, Cassandra havia acidentalmente conquistado o que desesperadamente queríamos. Mas eu reprimi esses sentimentos. Eu estava genuinamente feliz por ela e determinada a ser a melhor tia possível para o seu filho. Lucas nasceu saudável, pesando 3,6 quilogramas. Eu estava no hospital com flores e um cobertor feito à mão que passei meses tricotando. Cassandra parecia sobrecarregada pela maternidade desde o início, frequentemente me ligando chorando sobre as cólicas do Lucas ou seu cansaço. Eu intervinha o máximo que podia, às vezes cuidando do Lucas durante a noite para que ela pudesse dormir. Adam se envolvia menos com Lucas do que eu. Em retrospectiva, eu pensava que era por causa das nossas próprias lutas contra a infertilidade, que poderia ser doloroso para ele se conectar com um bebê que não era nosso. Ele sempre foi gentil quando Cassandra trazia Lucas, mas mantinha uma certa distância que eu nunca questionei na época. Então chegou aquela terrível manhã de terça-feira. Adam reclamou de dor de cabeça antes de sair para o trabalho. Sugeri que ele ficasse em casa, mas ele tinha uma reunião importante com um cliente. Só uma enxaqueca, insistiu, dando-me um beijo de despedida. Te ligo depois da reunião. Essa ligação nunca veio. Em vez disso, recebi uma do hospital. Quando cheguei, ele já tinha ido embora. Aneurisma cerebral, disseram. Nada poderia ter sido feito. Ele tinha 36 anos. Os dias seguintes passaram em meio a uma confusão de preparativos e tristeza. Cassandra esteve estranhamente ausente durante a maior parte do tempo, enviando mensagens de texto alegando que Lucas estava doente ou que ela não conseguia encontrar uma babá. Quando ela apareceu no funeral, ficou brevemente reservada e indo embora antes da recepção. Eu estava tão entorpecida pela tristeza que não consegui pensar muito nisso na época. Uma semana depois de enterrarmos Ada, chegou o primeiro aniversário de Lucas. A última coisa que eu queria era ir a uma festa de aniversário infantil, mas as obrigações familiares me pressionavam. Ada ia querer que você fosse, insistiu minha mãe durante uma de suas ligações diárias para verificar como ele estava. Ele sempre dizia, família em primeiro lugar. Então, me vi dirigindo até a pequena casa alugada de Cassandra, em uma parte menos desejável da cidade, com um presente embrulhado no banco do passageiro e olheiras que nenhum corretivo conseguia esconder. Eu mal dormia desde a morte de Ada, passando noites olhando para o seu lado vazio da cama, buscando um calor que não estava mais lá. Estacionei atrás de uma fila de carros e respirei fundo várias vezes antes de pegar o presente e entrar. Ninguém deveria fingir felicidade tão logo depois de perder o marido, pensei. Mas forcei um sorriso e bati na porta. A amiga de Cassandra, Jenna, abriu a porta, arregalando os olhos ao me ver. Ah, Bridget, você conseguiu, disse ela, com a voz estranhamente tensa. Ela olhou por cima do ombro antes de se afastar. Entre. Estão todos no quintal. A pequena casa estava decorada com balões e serpentinas azuis. Uma faixa com os dizeres "Um feliz primeiro aniversário", Lucas estendia-se pela parede da sala de estar. Notei um grupo de pessoas que não reconheci aglomeradas na cozinha, cochichando. Ficaram em silêncio quando passei, seus olhos me seguindo. No quintal, mais convidados estavam em pequenos grupos, copos plásticos nas mãos. Avistei meus pais sentados desajeitadamente a uma mesa de piquenique, parecendo desconfortáveis. Meu pai se levantou quando me viu, com alívio estampado no rosto. Bridget, disse ele, me abraçando. Não tínhamos certeza se você viria. Claro que vim, respondi, colocando o presente na mesa designada. Onde está o aniversariante? Com a Cassandra, disse minha mãe, sem me olhar diretamente nos olhos. Eles devem sair logo para pegar o bolo. Eu me misturei desajeitadamente, aceitando condolências e evitando perguntas sobre como eu estava me saindo. Todos pareciam nervosos, as conversas parando abruptamente quando eu me aproximava. Atribuí isso ao fato de as pessoas não saberem como agir perto de uma viúva recém-formada. Após 30 minutos desconfortáveis, Cassandra saiu de casa carregando Lucas no colo.
Ela usava um vestido novo que eu nunca tinha visto antes, e o cabelo recém-feito com luzes. Lucas estava adorável com uma camisa social e gravata borboleta, suas pernas gordinhas balançando de excitação com toda a atenção. Cassandra mal me notou enquanto colocava Lucas na cadeirinha. Ela parecia energizada, quase tonta, andando pelo quintal com uma confiança incomum. Bateu uma colher de plástico na xícara, chamando a atenção de todos. Obrigada a todos por terem vindo celebrar o dia especial do Lucas, começou ela, sua voz ecoando pelo pátio. Este último ano foi cheio de surpresas e desafios, como muitos de vocês sabem. Os convidados trocaram olhares. Minha mãe de repente ficou muito interessada em seus sapatos. Eu estava guardando um segredo, continuou Cassandra, colocando a mão na cabeça de Lucas. Um segredo que não consigo mais esconder, principalmente depois dos acontecimentos recentes. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava muito errado. Lucas não é filho do Tyler, anunciou ela, seus olhos encontrando os meus do outro lado do pátio. Ele é do Ada. O mundo pareceu parar. Ouvi suspiros ao meu redor, senti meu pai enrijecer ao meu lado, mas tudo era ruído de fundo em comparação ao zumbido nos meus ouvidos. O marido da Bridget e eu tivemos um breve caso há 2 anos, continuou Cassandra, com a voz firme e ensaiada. Foi um erro, um momento de fraqueza para nós dois. Nunca tivemos a intenção de machucar ninguém, mas essas coisas acontecem. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que ouvia. Minha irmã alegava ter dormido com meu marido, que seu filho, o sobrinho de quem eu cuidava com tanto carinho, era na verdade filho de Ada. Era tão absurdo que quase ri alto. Cassandra não tinha terminado. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um documento dobrado. Ada sabia a verdade sobre Lucas. Antes de morrer, ele atualizou seu testamento. Ela ergueu o papel onde ele queria que seu filho fosse sustentado. Este testamento declara que metade da casa que Ada e Bridget possuíam deve ser doada a Lucas como seu filho biológico. Todos os olhares no pátio se voltaram para mim. Eu podia ver a pena, a curiosidade mórbida, o desconforto. Meus pais pareciam abalados, meu pai meio parado, como se não soubesse se deveria intervir. E então, para surpresa de todos, inclusive a minha, senti um sorriso brotar em meus lábios. Não um sorriso feliz, mas o tipo que surge quando algo é tão absurdamente falso que se torna quase cômico. Apertei os lábios, tentando conter o riso inapropriado que borbulhava dentro de mim. Ah, entendi, disse finalmente, com a voz calma e serena. Tomei um gole d'água para ganhar tempo e conter a vontade de rir na cara da minha irmã. Posso ver este testamento, Cassandra? Sua expressão confiante vacilou ligeiramente. Ela claramente não esperava essa reação. Lentamente, ela se aproximou e me entregou o documento, uma página digitada com o que parecia ser a assinatura de Ada no final. Dei uma olhada rápida, notando inconsistências imediatamente. A linguagem formal estava toda errada, nada parecida com os documentos legais que eu vira Adam trazer para casa. E a assinatura, embora semelhante à de Ada, era claramente falsificada. O traço de ligação entre o A e o D estava errado, o floreio final muito pronunciado. Dobrei o papel com cuidado e o devolvi a ela. Obrigada por compartilhar isso comigo. Acho que preciso ir agora. É só isso? Perguntou Cassandra, com a voz confusa. Você não vai dizer mais nada? Agora não, respondi calmamente, pegando minha bolsa. Hoje é o dia do Lucas. Podemos discutir isso em particular mais tarde. Despedi-me dos meus pais em choque, prometendo ligar para eles em breve. Enquanto caminhava até o carro, pude ouvir os murmúrios atrás de mim, e o clima de festa se despedaçou completamente. Uma vez dentro do carro, em segurança, fora de vista, finalmente soltei a risada que ameaçava escapar. Começou baixo, depois cresceu até que lágrimas rolaram pelo meu rosto, não lágrimas de alegria, mas uma estranha mistura de tristeza, raiva e incredulidade diante da audácia da minha irmã. Porque havia algo que Cassandra não sabia, algo que Ada e eu nunca havíamos compartilhado com ninguém, algo que tornou sua mentira elaborada não apenas dolorosa, mas impossível. A verdade sobre Ada e Cassandra começou há 3 anos, muito antes de Lucas sequer ser concebido. Convidamos minha irmã para jantar e comemorar seu novo emprego em uma empresa de marketing, seu emprego mais longo até então. Adam preparou sua famosa lasanha e abrimos uma boa garrafa de vinho.
Foi uma noite agradável até que pedi licença para atender uma ligação de trabalho de um cliente com uma emergência de design. A ligação demorou mais do que o esperado, quase 20 minutos de conversa com um cliente rico sobre a instalação de obras de arte. Quando voltei para a sala de jantar, a atmosfera havia mudado. Adam parecia desconfortável, e Cassandra estava sentada muito mais perto dele do que quando eu havia saído, com a mão em seu braço, rindo de algo que eu não tinha ouvido. Na época, não pensei em nada. Cassandra sempre fora carinhosa, e o vinho fluía livremente. Mas mais tarde naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, Adam pareceu perturbado. Preciso te contar uma coisa, disse ele, sentando-se na beira da cama, e não quero que isso cause problemas entre você e sua irmã, mas também não quero guardar segredos de você. Ele explicou que, enquanto eu estava ao telefone, Cassandra tinha dado em cima dele. Nada dramático, apenas comentários inapropriados sobre a sorte que eu tinha em tê-lo, seguidos de uma sugestão de que ele merecia alguém que pudesse realmente apreciá-lo. Quando ele a rejeitou, ela riu como se fosse uma brincadeira, dizendo que ele era sensível demais para achar que ela estava falando sério. Fiquei magoado, mas não totalmente surpreso. Cassandra sempre ultrapassou limites. Decidimos deixar para lá um incidente isolado, algo causado pelo vinho e sua natureza competitiva habitual. Mas não foi algo isolado. Nos meses seguintes, Cassandra encontrou maneiras de tocar em Adam sempre que eu não estava olhando, enviou mensagens de texto que oscilavam entre o amigável e o flerte. Uma vez, apareceu no escritório dele sem ser convidada, convidando-o para almoçar. Em todas as ocasiões, Adam, gentilmente, mas com firmeza, manteve os limites e me contou imediatamente depois. Depois do incidente no escritório, confrontamos meus pais sobre o comportamento de Cassandra. Não deu muito certo. Eles sugeriram que Ada estava interpretando maus gestos amigáveis e que Cassandra apenas o admirava como um irmão. Minha mãe chegou a sugerir, com boas intenções, mas com péssimo julgamento, que talvez Ada estivesse se sentindo lisonjeado pela atenção e exagerando a situação. Naquela noite, Ada e eu tomamos uma decisão. Criaríamos distância de Cassandra sem causar um rompimento familiar. Recusamos convites que a incluíssem, garantimos que nunca estivéssemos sozinhos com ela, e Adam bloqueou o número dela no celular dele depois que ela enviou uma mensagem particularmente sugestiva à tarde da noite. Então surgiu o problema médico que mudou tudo. Adam vinha sentindo dores há semanas antes de finalmente consultar um urologista. O diagnóstico foi de varicocele, uma dilatação das veias dentro do escroto que exigia cirurgia. O procedimento correu bem, mas houve uma complicação. O médico recomendou uma vasectomia durante a mesma cirurgia devido à extensão da varicocele e ao potencial de recorrência. Foi uma decisão difícil, especialmente considerando nossas dificuldades anteriores com fertilidade, mas concordamos que era a escolha certa para a saúde de Ada. A vasectomia foi realizada 2 anos antes da concepção de Lucas. Mantivemos essas informações médicas em sigilo. Nem mesmo nossos pais sabiam. Depois de anos de perguntas invasivas sobre nossa condição de sem filhos, aprendemos a proteger nossa privacidade em relação a questões reprodutivas. As únicas pessoas que sabiam éramos Ada, eu e os médicos dele. Após a cirurgia, enquanto Ada se recuperava, ele fez uma previsão que parecia paranoica na época. Cassandra ainda não terminou, disse ele, sentado em nosso jardim com uma bolsa de gelo discretamente posicionada. Tenho a sensação de que ela pode tentar algo mais drástico um dia. Eu ri, mas Ada estava falando sério. Na semana seguinte, ele marcou uma consulta com nosso advogado de família, James Wilson. Fui com ele, ouvindo Adam detalhar o comportamento de Cassandra e seu procedimento médico recente. James recomendou documentar tudo, as investidas indesejadas, os registros médicos confirmando a vasectomia, até mesmo mensagens de texto e e-mails de Cassandra. Nunca se sabe o que pode se tornar relevante, aconselhou James. É melhor ter documentação e nunca precisar dela do que desejar tê-la depois. Seguimos o conselho dele e criamos um arquivo com tudo relacionado à situação. Adam também atualizou seu testamento adequadamente pelos canais oficiais, garantindo que tudo chegaria até mim em caso de sua morte. James guardou cópias de todos os documentos e guardamos os originais em um cofre no nosso banco. Só por precaução, disse Adam quando trancamos o cofre. Mas pretendo estar por perto para lidar com qualquer drama da Cassandra por pelo menos mais 50 anos. Na manhã seguinte à festa de aniversário do Lucas, fui direto ao banco.
O gerente, que nos conhecia há anos, expressou suas condolências enquanto me levava ao cofre. Sentei-me sozinho na pequena sala de visitas e abri a caixa que eu e o Ada havíamos enchido com o que ele chamava, brincando, de um kit de preparação para desastres. Lá dentro estava exatamente o que eu precisava: o testamento legítimo de Ada, autenticado e devidamente executado, deixando tudo para mim, e registros médicos detalhando sua vasectomia 2 anos antes da concepção de Lucas, tornando biologicamente impossível para ele ser o pai, um diário que Ada manteve documentando cada interação inapropriada com Cassandra, incluindo datas, horários e citações exatas, cópias impressas de mensagens de texto que ela havia enviado a ele, uma carta do nosso advogado confirmando que ele havia testemunhado o testamento legítimo de Ada e estava disponível para verificar sua autenticidade, e no fundo da caixa, um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia familiar de Ada. Com os dedos trêmulos, abriu e comecei a ler: Minha querida Bridget, se você está lendo isto, algo aconteceu comigo e você precisava acessar estes documentos. Espero que daqui a muitos anos estejamos velhos e grisalhos, e as palhaçadas de Cassandra não sejam mais que uma lembrança distante da qual rimos. Mas se não, se o pior aconteceu e ela tentou te machucar na minha ausência, saiba que tentei me preparar para todas as possibilidades. Use estes documentos para se proteger. Sei o quanto você valoriza a família, o quanto é leal àqueles que ama. Mas você merece ser protegida daqueles que se aproveitam desse seu lindo coração. Eu te amo além das palavras, além do tempo. Aconteça o que acontecer, saiba disso, Ada. Lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu lia suas palavras, sentindo seu amor e proteção me alcançando mesmo após a morte. Meu marido prático e atencioso previra isso, não um cenário específico, talvez, mas a possibilidade de Cassandra tentar usar a morte dele em seu benefício. Devolvi tudo cuidadosamente à caixa, exceto o que eu precisava: cópias dos registros médicos, o testamento legítimo e entradas selecionadas no diário. Então liguei para James Wilson e marquei uma consulta para aquela tarde. O escritório de advocacia de James Wilson ficava em um antigo prédio de arenito marrom no centro de Boston, o tipo de lugar que exalava riqueza e discrição. Eu só tinha estado lá algumas vezes com Ada, mas a recepcionista me reconheceu imediatamente, sua expressão se suavizando com simpatia. Senhora Preston, disse ela, levantando-se para me cumprimentar. O Sr. Wilson está esperando por você. Por favor, aceite minhas condolências pela sua perda. James tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura na ponta do nariz. Ele havia sido mentor de Adam quando ele entrou na empresa, e eles mantiveram uma amizade próxima mesmo depois que Adam mudou de escritório. Ele se levantou quando entrei e contornou sua mesa para me dar um breve abraço. Bridget, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse. Fiquei arrasado ao saber do Adam. Ele era um dos bons. Ele estava, concordei, com a voz um pouco embargada. E parece que ele também estava certo sobre se preparar para o pior com a minha irmã. Expliquei o que acontecerá na festa de aniversário, mostrando-lhe o testamento falsificado que Cassandra apresentará. James o examinou, com uma expressão cada vez mais preocupada. Trata-se de uma falsificação amadora, disse-lhe finalmente. A linguagem está toda errada, e a assinatura, embora semelhante, jamais resistiria a uma análise especializada. Mas o fato de ela ter criado isso é profundamente preocupante. Mostrei a ele os documentos do cofre, os registros médicos confirmando a vasectomia de Ada, o testamento legítimo e o diário de Adam documentando o comportamento de Cassandra ao longo dos anos. Ada era extremamente cuidadoso, disse James, revisando os documentos. Esses registros médicos por si só desmentem a alegação dela sobre a paternidade de Lucas. A vasectomia foi realizada 2 anos antes da concepção da criança. É biologicamente impossível que Adam seja o pai. O que devo fazer? Perguntei. Não quero humilhá-la publicamente, mas não posso deixá-la tomar metade da nossa casa com base numa mentira. James recostou-se na cadeira, refletindo. Primeiro, precisamos de mais informações. Recomendo contratar um investigador particular para investigar a situação atual de Cassandra. Provavelmente há uma motivação além da simples crueldade. Raramente se tenta uma fraude dessa natureza sem pressão financeira. Ele recomendou Frank Delaney, um ex-detetive de polícia que agora trabalhava como investigador particular, frequentemente em casos para a empresa. Concordei, e James ligou imediatamente, explicando a situação em linhas gerais.
Frank chegou uma hora depois, um homem atarracado com sotaque de Boston e uma atitude séria. Ele tomou notas detalhadas enquanto eu explicava a situação, fazendo perguntas diretas sobre o histórico de relacionamentos, emprego e situação financeira de Cassandra. Percebi o quão pouco eu sabia sobre a situação atual da minha irmã. Tínhamos nos distanciado cada vez mais desde o nascimento de Lucas, e minhas tentativas de me envolver como tia eram frequentemente rejeitadas ou subestimadas. Precisarei de alguns dias, disse Frank quando terminei. Meu foco inicial será na situação financeira dela e no relacionamento com o pai biológico da criança. Há mais alguma coisa que você possa me dizer sobre ele? Contei o pouco que sabia sobre Tyler, o barman com quem Cassandra estava saindo quando engravidou. Eu só o tinha encontrado algumas vezes, e ele parecia desinteressado em reuniões familiares. A última vez que ouvi falar dele, eles ainda estavam juntos, mas ela raramente o menciona, eu disse. Ele não estava na festa ontem, o que achei estranho para o pai do aniversariante. Frank assentiu, fazendo outra anotação. Esse é um bom ponto de partida. Entrarei em contato em breve. 3 dias depois, Frank ligou, solicitando uma reunião no escritório de James. Quando cheguei, os 2 homens estavam revisando documentos espalhados pela mesa de conferências. Senhora Preston, começou Frank assim que nos sentamos, descobri algumas informações preocupantes sobre a situação da sua irmã. Segundo a investigação, Cassandra estava em apuros financeiros. Ela havia acumulado mais de $75 mil em dívidas, divididas entre cartões de crédito, empréstimos pessoais e contas médicas para Lucas, que precisou de cirurgia para tratar um problema cardíaco logo após o nascimento. Seu score de crédito era péssimo, e ela teve 3 empréstimos adicionais rejeitados somente no mês anterior. Ela também está enfrentando um processo de despejo, continuou Frank, deslizando um documento sobre a mesa. Esta é uma cópia da notificação que o proprietário dela apresentou na semana passada. Ela tem até o final do mês para pagar 4 meses de aluguel atrasado ou desocupar o imóvel. Quanto a Tyler, ele aparentemente abandonou Cassandra e Lucas logo após o parto, mudando-se para Seattle com uma nova namorada. Ele pagava pensão alimentícia mínima, de apenas $200 por mês, e mesmo assim de forma irregular. Também encontrei estas, disse Frank, exibindo impressões de mensagens de texto. As mensagens eram condenatórias. A morte do Ada é terrível, mas talvez seja finalmente a minha chance de receber o que mereço. Aquela casa vale pelo menos 800 mil agora. Se eu fizer direito, terei uma boa reserva para o Lucas e para mim. O testamento está quase pronto. Meu amigo Dave é bom com Photoshop e encontrou uma amostra da assinatura do Ada online em um leilão de caridade. Parece totalmente legítimo. Bridget sempre foi a filha de ouro. Hora de eu receber a minha parte. Ela ficou 11 anos com um cara incrível. O mínimo que ela pode fazer é dividir a riqueza agora que ele se foi. Senti-me fisicamente mal ao ler a frieza calculada das palavras da minha irmã. Não se tratava apenas de oportunismo, era uma fraude premeditada, planejada para capitalizar em cima da minha dor. Tem mais, disse Frank gentilmente. Fiz uma verificação de antecedentes de Tyler Martin, o verdadeiro pai. Ele tem um histórico de acusações de violência doméstica de um relacionamento anterior e atualmente tem um mandado de prisão por pensão alimentícia não paga para outra criança em New Hampshire. Ele não é alguém que você gostaria de ter perto do seu sobrinho. Fiquei sentada em silêncio, atordoada, tentando processar tudo. Minha irmã não estava apenas desesperada, ela estava disposta a destruir a reputação de Ada em nosso casamento para resolver seus problemas financeiros. E sua escolha de parceiros havia colocado Lucas em uma situação potencialmente perigosa. O que eu faço com tudo isso? Perguntei, olhando de James para Frank. Não posso simplesmente expor tudo isso publicamente. Lucas é inocente de tudo isso. Ele ainda é meu sobrinho. James tirou os óculos, esfregando a ponta do nariz. Você tem várias opções, Bridget. Podemos apresentar queixa contra Cassandra por tentativa de fraude e falsificação. Isso provavelmente resultaria em sanções criminais para ela, possivelmente até mesmo prisão, dada a quantia em dinheiro envolvida. Ou, continuou ele, percebendo minha angústia, poderíamos lidar com isso em particular. Confrontá-la com as provas, exigir que ela retire as alegações e, potencialmente, chegar a um acordo que proteja você e a criança. Saí da reunião com o coração pesado e uma pasta cheia de evidências.
naquela noite, liguei para minha terapeuta, doutora Laurel Shen, com quem eu me consultava desde a morte de Ada, e marquei uma sessão de emergência. Em seu consultório tranquilo e repleto de plantas, desabafei toda a situação. Estou com tanta raiva que mal consigo enxergar direito, admiti. Mas Lucas é só um bebê. Nada disso é culpa dele. E, apesar de tudo, Cassandra ainda é minha irmã. A doutora Shen ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais sobre meu relacionamento com Cassandra ao longo de nossas vidas. Parece que esse padrão de competição e manipulação existe desde a infância, observou ela. A situação atual é uma escalada, não uma anomalia. O que você faria? Perguntei desesperadamente. Não posso lhe dizer qual decisão tomar, respondeu ela. Mas direi que compaixão não significa se permitir ser vitimizado. Você pode ser gentil e, ao mesmo tempo, estabelecer limites e consequências firmes. Depois de muita reflexão, decidi por um curso de ação. Eu confrontaria Cassandra em particular com todas as evidências, oferecendo-lhe uma escolha: enfrentar potenciais consequências legais por sua fraude ou aceitar um acordo que garantiria a proteção de Lucas, mas exigiria que ela prestasse contas. Com determinação renovada, liguei para Cassandra na manhã seguinte. Precisamos conversar sobre o testamento, eu disse quando ela atendeu. Você pode vir à minha casa amanhã à tarde? Só você, sem o Lucas. Eu sabia que você viria, respondeu ela, parecendo satisfeita e presunçosa. Estarei aí às 2. Passei a manhã me preparando para a visita de Cassandra, organizando os documentos em uma ordem lógica e instalando dispositivos de gravação seguindo o conselho de James. Massachusetts é um estado de consentimento mútuo, ele me avisou. Então, você não pode gravá-la secretamente, mas pode pedir a permissão dela no início da conversa, como uma forma de garantir que ambos tenham um registro de qualquer acordo firmado. Pontualmente às 2 horas, a campainha tocou. Respirei fundo, me recompondo antes de abrir a porta. Cassandra estava na varanda, elegante em uma roupa nova, a confiança evidente na postura. Entre, eu disse, conduzindo-a até a sala de estar, onde eu havia colocado 2 cadeiras, uma de frente para a outra, uma mesa de centro entre elas com um gravador, copos d'água e uma pasta de documentos. Espero que não se importe se gravarmos nossa conversa. Parece prudente, dada a natureza jurídica do que estamos discutindo. Cassandra hesitou brevemente antes de assentir. Claro, o que te deixar confortável, embora eu ache que isso pode ser bem simples. O testamento é claro. Liguei o gravador, anotei a data e a hora e confirmei o consentimento de Cassandra para ser gravada. Então, recostei-me, observando o rosto da minha irmã. Antes de discutirmos o testamento, gostaria de entender exatamente o que você alega ter acontecido entre você e Ada. Cassandra começou a contar uma história bem ensaiada sobre um suposto caso extraconjugal 2 anos antes. Segundo sua versão, ela e Adam se conectaram durante um período em que ele e eu estávamos com problemas, nós não. Ela alegou que se encontraram várias vezes em um hotel no centro da cidade, que Adam confessou sua infelicidade em nosso casamento e que Lucas foi concebido durante esses encontros. Ele sempre quis te contar, disse ela, com os olhos arregalados de sinceridade praticada. Mas aí Lucas nasceu com um problema cardíaco e não queria adicionar estresse à situação. Mas ele prometeu que cuidaria do filho. Escutei sem interromper, notando as inconsistências em seu cronograma e os detalhes que contradiziam o que eu sabia sobre a agenda de Ada naquele período. Quando ela terminou, comecei a fazer perguntas. Em qual hotel vocês se encontraram? Perguntei. O Mandarim Oriental, ela respondeu rapidamente. E de que quarto você se lembra? Ela hesitou um pouco. Era num andar alto. Não me lembro do número exato. Em que dias da semana vocês costumavam se encontrar? Terças-feiras, às vezes quintas-feiras, quando ele dizia que estava trabalhando até tarde. Continuei com perguntas cada vez mais específicas. O que Adam costumava pedir no serviço de quarto? Qual lado da cama ele preferia? Ele tomava banho antes ou depois? Detalhes que só alguém que realmente tivesse tido intimidade com Adam saberia. Cassandra ficou cada vez mais perturbada, suas respostas se tornando vagas e contraditórias. Por que tudo isso importa? Ela finalmente disparou. A questão é que Lucas é filho de Adam, e o testamento prova que Adam queria sustentá-lo.
Na verdade, disse calmamente, abrindo minha pasta, ambas as alegações são comprovadamente falsas. Coloquei os registros médicos na mesa entre nós. 2 anos antes de Lucas ser concebido, Adam fez uma vasectomia após uma cirurgia de varicocele. Foi um sucesso completo, confirmado por exames de acompanhamento. Era fisicamente impossível para ele ter um filho depois daquele procedimento. O rosto de Cassandra perdeu a cor. Ela pegou os prontuários médicos com as mãos trêmulas, examinando a linguagem clínica e as datas. Podem ser falsificados, disse ela, com a voz fraca. Não são, respondi. E o médico do Adam está preparado para testar a autenticidade deles, se necessário. Mas isso é só o começo. Em seguida, apresentei o testamento legítimo, autenticado em cartório e devidamente protocolado no tribunal. Este é o testamento de Ada, preparado por James Wilson e testemunhado por 2 sócios de seu escritório. Como podem ver, ele deixa tudo por minha conta, sem mencionar Lucas. A confiança de Cassandra estava visivelmente em declínio, mas ela tentou se recompor. Ele deve ter mudado depois que isto foi feito. O testamento que eu tenho é mais recente. O testamento que você tem, eu disse calmamente, é uma falsificação. Uma falsificação de má qualidade, devo acrescentar. James já identificou várias inconsistências legais na redação, e a assinatura é claramente falsa. Fazer um testamento fraudulento é crime em Massachusetts, punível com até 5 anos de prisão. Continuei metodicamente, apresentando evidências, o diário de Adam documentando suas investidas inapropriadas, as mensagens de texto entre ela e Jenna discutindo o plano e, finalmente, o relatório da investigação de Frank detalhando seus problemas financeiros, o aviso de despejo e o abandono de Tyler. Nós sabemos de tudo, Cassandra, eu disse enquanto ela permanecia em silêncio, atordoada. A questão agora é o que acontece a seguir. Por um longo momento, ela não falou nada. Então, para minha surpresa, começou a chorar, não as lágrimas teatrais que eu a vira usar para manipular nossos pais, mas soluços profundos e torturantes. Eu não sabia mais o que fazer, disse ela finalmente, entre arquejos. Vou ficar sem teto. Lucas e eu estaremos na rua em 2 semanas. Tyler nos deixou sem nada. As contas médicas não param de chegar. Pensei que, se eu conseguisse algum dinheiro da casa. Então, você decidiu destruir a reputação do Adam? Perguntei, com a voz endurecida. Para contar a todos que ele me traiu? Para falsificar documentos legais? Eu estava desesperada, gritou ela, sua tristeza se transformando em raiva. Você tem tudo, esta casa grande, um negócio de sucesso, o respeito de todos. O que eu tenho? Um bebê com problemas cardíacos, uma dívida de $75.000 e um aviso de despejo. Tente tomar boas decisões nessa situação. Seu desabafo pairou no ar entre nós. A sinceridade crua, despojada da manipulação e das mentiras, tocou algo em mim, não perdão, ainda não, mas talvez compreensão. Lucas é filho do Tyler, não é? Perguntei com mais delicadeza. Ela sentiu, enxugando os olhos. Sim, Adam nunca me tocou. Não desse jeito. Eu tentei com ele anos atrás. Ele sempre me rejeitava imediatamente. Ele era irritantemente leal a você. Ela fez uma pausa. E o testamento, meu amigo Dave me ajudou a criá-lo. Ele faz design gráfico e achou que seria fácil falsificar uma assinatura. Eu ia usar isso para pressionar você a me dar dinheiro. Nunca pensei que você fosse investigar isso tão a fundo. Desliguei o gravador e me recostei, pensando no que fazer em seguida. Cassandra me observava nervosa, claramente esperando o pior. Eu poderia prestar queixa, disse finalmente. O que você fez foi legal, além de cruel e calculado. Ela assentiu, miserável. Eu sei. Mas isso magoaria o Lucas, continuei. E, apesar de tudo, ele é meu sobrinho. Eu o amo. Inclinei-me para a frente, certificando-me de que ela estava olhando diretamente para mim. Então, eis o que vai acontecer. Você vai contar a verdade para todo mundo, que mentiu sobre o caso, que Lucas não é filho do Adam e que falsificou o testamento. Você vai se desculpar publicamente comigo e em memória do Adam. E depois? Perguntou ela, com a voz baixa. Ainda seremos despejados.
Ainda não terminei, eu disse. Em troca de sua confissão completa e de um acordo legal para nunca mais tentar algo assim, ajudarei você e Lucas não dando metade da minha casa, mas criando um fundo fiduciário para a educação e as necessidades médicas de Lucas e ajudando vocês a encontrar uma moradia estável. Ela regalou os olhos. Por que você faria isso depois do que eu fiz? Não para você, eu disse honestamente. Para o Lucas, e porque o Adam iria querer que eu ajudasse o sobrinho dele, mesmo que a mãe dele tentasse destruir a reputação dele. Haverá condições, continuei. Você fará terapia e aconselhamento financeiro. Manterá um emprego estável e me permitirá participar da vida do Lucas para garantir que ele esteja sendo bem cuidado. Se você violar qualquer uma dessas condições, o auxílio cessará imediatamente. Cassandra ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Eu não mereço sua ajuda, disse ela finalmente. Não, concordei. Você não merece, mas o Lucas merece um lar estável e cuidados médicos. E eu mereço que a memória do meu marido seja preservada. Esta solução nos dá o que precisamos. Após discutirmos mais detalhes, Cassandra concordou com meus termos. Nos encontraríamos com James no dia seguinte para formalizar o acordo, e ela faria sua confissão pública em um jantar em família no fim de semana seguinte. Enquanto eu a acompanhava até a porta, ela parou. Sinto muito, Bridget. Tive ciúmes de você a vida toda. Tudo sempre pareceu vir tão facilmente para você. Nada na minha vida foi fácil, respondi. Você simplesmente nunca se preocupou em olhar além da superfície. Talvez seja a hora de começar. O jantar em família que organizei para sábado à noite foi tenso desde o início. Meus pais chegaram cedo, e minha mãe trouxe sua lasanha típica como oferenda de paz. Não sei do que se trata, disse ela enquanto colocava o prato no meu balcão. Mas a Cassandra tem ligado chorando, dizendo que vocês a estão forçando a vir para algum tipo de reunião familiar. Espere só até que todos estejam aqui, respondi, servindo-lhe uma taça de vinho. Isso precisa ser resolvido de uma vez, com todos os presentes. Às 19 horas, estávamos todos sentados à mesa de jantar, meus pais, Cassandra, sem Lucas, que estava com uma babá e eu. James me aconselhou a gravar essa conversa também, e um pequeno gravador estava no centro da mesa. Obrigada a todos por terem vindo, comecei, depois de explicar a gravação. Pedi a Cassandra que compartilhasse algumas informações importantes com vocês. Cassandra parecia pálida e desconfortável, sua confiança habitual em nenhum lugar à mostra. Ela olhava fixamente para o prato enquanto falava. Eu menti sobre Lucas ser filho de Adam, disse ela, com a voz quase sussurrando. Adam e eu nunca tivemos um caso. Lucas é filho de Tyler, e eu falsifiquei o testamento que apresentei na festa de aniversário. Meus pais a encararam, chocados. Mas por que você faria uma coisa dessas? Perguntou meu pai. Você tem ideia do que essa alegação fez com a sua irmã, com a reputação do Adam? Cassandra explicou sua situação financeira desesperadora, com a voz mais firme enquanto detalhava as dívidas crescentes, o abandono de Tyler e o aviso de despejo. Enquanto ela falava, pude ver a expressão da minha mãe mudando de choque para compaixão. Ah, querida, disse ela quando Cassandra terminou. Por que você não veio pedir ajuda para nós? Não precisava inventar mentiras tão terríveis. Você teria me dado $400.000? Perguntou Cassandra sem rodeios. Porque era isso que eu teria recebido se meu plano tivesse dado certo. Metade do valor da casa da Bridget. Claro, não poderíamos te dar esse dinheiro, disse meu pai. Mas poderíamos ter ajudado com o aluguel, pelo menos temporariamente. Em vez disso, você escolheu tentar fraudar sua própria irmã enquanto ela estava de luto pelo marido. Eu sei que foi errado, admitiu Cassandra. A Bridget já deixou isso bem claro. Ela tem provas para me acusar, se quiser. Minha mãe se virou para mim, alarmada. Você não faria isso com a sua própria irmã, faria, Bridget? Senti uma pontada de frustração com a defesa imediata que ela fez de Cassandra, mesmo agora. Eu poderia, disse eu com firmeza. O que ela fez não foi apenas imoral, mas ilegal. Falsificação e fraude são crimes. Mas ela é da família, insistiu minha mãe. E ela tem que pensar no Lucas. Eu também sou da família, respondi, elevando um pouco a voz.
Sua filha também, aquela que acabou de perder o marido e teve que defender a memória dele contra falsas acusações de infidelidade. Onde estava a sua preocupação comigo em tudo isso? Meu pai pareceu desconfortável, remexendo-se na cadeira. Claro, nos importamos com você, Bridget. Mas Cassandra sempre precisou de mais ajuda, mais orientação. E de quem é a culpa? Perguntei. Você a livrou de suas más decisões a vida toda. Talvez se você a tivesse deixado enfrentar as consequências ocasionalmente, ela não teria se comportado de forma criminosa. Minha mãe engasgou. Isso não é justo, Bridget. Sempre tratamos vocês, meninas, com igualdade. Cassandra, surpreendentemente, balançou a cabeça. Não, mãe, você não fez isso. Bridget tem razão. Você sempre me deu desculpas, sempre encontrou maneiras de consertar meus erros. Isso não me ajudou em nada. Só me fez pensar que eu podia fazer o que quisesse sem consequências. Meus pais pareceram perplexos com essa admissão. Talvez pela primeira vez, Cassandra estivesse assumindo a responsabilidade em vez de se esquivar da culpa. Então o que acontece agora? Perguntou meu pai, olhando de um para o outro. A Cassandra vai para a cadeia? Não, eu disse. Decidi não apresentar queixa, sob certas condições. Descrevi o acordo que Cassandra e eu havíamos feito com a ajuda de James, o fundo fiduciário para Lucas, os requisitos de terapia e aconselhamento financeiro, e a condição de emprego estável. Isso é muito generoso, disse meu pai, parecendo aliviado. Especialmente depois do que ela fez. É mais do que generoso, Cassandra concordou baixinho. É mais do que eu mereço. Bem, disse minha mãe, animando-se, então está tudo indo bem. Cassandra pediu desculpas, Bridget está ajudando com Lucas, e podemos deixar essa situação desagradável para trás. Não é tão simples assim, mãe, eu disse com firmeza. A confiança foi quebrada aqui. A cura levará tempo, se é que acontecerá. E é preciso estabelecer limites daqui para frente. Que tipo de limites? Ela perguntou, parecendo preocupada. Para começar, preciso que vocês dois parem de tolerar o comportamento da Cassandra. Chega de resgates, chega de desculpas. Ela precisa se sustentar, com apoio adequado que não perpetue a dependência. Meu pai assentiu lentamente. Parece razoável. E preciso que você respeite o fato de que meu relacionamento com Cassandra será diferente agora. Estarei envolvida na vida de Lucas porque eu o amo e quero o melhor para ele. Mas Cassandra e eu não seremos tão próximas quanto antes, pelo menos não por muito tempo. Minha mãe parecia aflita. Mas somos uma família. Precisamos ficar juntos, principalmente agora. Ser família não significa tolerar abusos, mãe, eu disse gentilmente. O que Cassandra fez foi abusivo. Ela tentou usar a minha dor para me manipular, para se aproveitar de mim quando eu estava mais vulnerável. Isso tem consequências, mesmo dentro de uma família. O resto do jantar foi tranquilo, com meus pais assimilando essa nova realidade. Quando eles foram embora, meu pai me abraçou forte, sussurrando: "Estou orgulhoso de você, Bridget." Adam também estaria. Minha mãe também me abraçou, mas seus olhos estavam tristes, já lamentando a dinâmica familiar idealizada que ela sempre fingiu que tínhamos. Cassandra foi a última a sair. À porta, ela hesitou. "Eu realmente sinto muito", disse ela novamente. "Não apenas pelo testamento e pelas mentiras, mas por tudo. Pelos anos de competição e ciúme, por não ser a irmã que você merecia." "Eu sei", respondi. "E espero que a terapia te ajude a entender por que você fez essas escolhas. O Lucas merece uma mãe emocionalmente saudável e honesta." "Você acha que algum dia vai me perdoar?" ela perguntou. Pensei na pergunta com cuidado. "Não sei", respondi com sinceridade, "mas estou disposta a ver aonde esse novo caminho nos leva. Pelo bem do Lucas, e talvez um dia pelo nosso também." A viagem de volta para casa com meus pais foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Eu tinha certeza de uma coisa: nossa família nunca mais seria a mesma. Mas talvez, com o tempo, pudesse ser algo mais saudável, construído com base na honestidade em vez da ilusão. Um ano após a morte de Ada, eu estava em nosso jardim, observando os bulbos da primavera brotarem no solo.
Os narcisos que Ada havia plantado no outono anterior estavam florescendo, uma explosão de amarelo contra o gramado recém-verde. Senti uma dor agridoce ao vê-los, sabendo que ele os havia plantado na esperança de vê-los florescer. Muita coisa mudou naquele ano. O fundo fiduciário para Lucas foi criado e já ajudava com suas necessidades médicas contínuas. Sua condição cardíaca, embora precisasse de monitoramento, estava respondendo bem ao tratamento, e ele estava se tornando uma criança alegre e curiosa. Cassandra surpreendeu a todos ao aceitar de fato as condições do nosso acordo. 6 meses de terapia a ajudaram a reconhecer padrões de comportamento que vinham da infância, a necessidade constante de competir comigo, a autossabotagem que caracterizava muitas de suas decisões. Ela havia encontrado um emprego estável como gerente de consultório odontológico, um emprego que lhe proporcionava estabilidade e benefícios. Nosso relacionamento permaneceu formal, mas cordial. Eu via Lucas regularmente, levando-o para passeios no parque ou no museu infantil. Cassandra e eu não fingimos ser próximas, mas tínhamos encontrado uma maneira de coexistir pacificamente pelo bem de Lucas. No início, meus pais tiveram dificuldades com os novos limites que eu havia estabelecido. Minha mãe, em especial, teve dificuldade em aceitar que suas filhas não teriam o relacionamento próximo que ela sempre imaginou. Mas, com o tempo, elas também se adaptaram, aprendendo a apoiar Cassandra sem permitir sua dependência. Quanto a mim, o grupo de apoio ao luto, ao qual me juntei logo após a morte de Ada, tornou-se uma tábua de salvação. 12 estranhos, unidos pela perda, tornaram-se amigos, compreendendo-se de maneiras que nem mesmo familiares e amigos bem-intencionados conseguiam. Nos reuníamos semanalmente, compartilhando nossas jornadas de luto, celebrando pequenas vitórias e apoiando uns aos outros nos inevitáveis contratempos. 3 meses após o confronto com Cassandra, criei a Fundação Adam Preston para Educação Jurídica, oferecendo bolsas de estudo a estudantes de origens carentes interessados em direito empresarial. Ver o legado de Adam continuar na carreira de jovens advogados idealistas que, de outra forma, talvez nunca tivessem tido a oportunidade de ingressar na profissão me deu um propósito. Velhos amigos se manifestaram de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Os sócios do escritório de advocacia do Adam me visitavam regularmente, me convidando para jantares e eventos, garantindo que eu não ficasse isolado em meu luto. Minha colega de quarto da faculdade, Sarah, vinha de Chicago todo mês só para passar os fins de semana comigo, às vezes sem fazer nada além de assistir a filmes e pedir comida para a viagem. E então havia Michael. Eu o conheci em um evento beneficente para a fundação 6 meses após a morte de Ada. Ele era professor de ética na Universidade de Boston, atencioso e gentil, com um senso de humor tranquilo que me lembrava Ada em alguns aspectos. Começamos como amigos, tomando café depois das reuniões da fundação, e depois gradualmente passamos a jantar ocasionalmente. Era diferente do que eu tinha com Ada, como deveria ser. Michael entendia que Adam sempre faria parte da minha vida, que amar novamente não significava substituir o que veio antes. Estávamos levando as coisas devagar, ambos cautelosos, mas esperançosos. Parada no jardim naquela manhã de primavera, refleti sobre tudo que Ada havia me ensinado, não apenas durante nossos anos juntos, mas mesmo depois que ele se foi. Sua visão ao preparar aqueles documentos me protegeu quando eu estava mais vulnerável. Seus registros em meu diário validaram minhas experiências com Cassandra quando meus próprios pais tentaram ignorá-las. Seu amor continuou a me proteger, mesmo em sua ausência. Aprendi lições difíceis com essa aprovação, que os relacionamentos familiares precisam de limites claros para permanecerem saudáveis, que a documentação não é apenas uma precaução legal, mas às vezes uma necessidade emocional, que o perdão não precisa significar esquecer ou permitir que padrões prejudiciais continuem, que às vezes as pessoas que esperamos que nos protejam são aquelas de quem precisamos de proteção. Mas eu também havia aprendido sobre a minha própria força. Enfrentei a traição de Cassandra, naveguei pelas complexidades jurídicas e tomei decisões difíceis sobre como seguir em frente, tudo isso enquanto processava a perda devastadora do meu marido. Encontrei uma maneira de honrar a memória de Ada enquanto começava a construir uma nova vida para mim. Os narcisos balançavam na brisa da primavera, resilientes após o longo inverno. Pensei em como o luto também é assim, não uma linha reta, mas uma série de estações, cada uma trazendo seus próprios desafios e belezas inesperadas. Eu não era a mesma pessoa que era antes da morte de Ada, antes da traição de Cassandra.
Eu era mais forte em alguns aspectos, mais cautelosa em outros, mas, em última análise, mais autêntica na forma como encarava relacionamentos e limites. Às vezes, as traições mais dolorosas nos forçam a encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos, disse eu suavemente ao jardim que Adão tanto amava. Você não poderia saber o que aconteceria depois que se fosse. Mas, de alguma forma, você me preparou para enfrentar isso. E, dessa forma, seu amor ainda me protege. Ao me virar para voltar para dentro, senti uma sensação de paz que estivera ausente por tanto tempo, não porque a dor tivesse desaparecido, ela nunca desapareceria completamente, mas porque eu havia encontrado uma maneira de carregá-la junto com a esperança no futuro. Ada me dera esse presente, ensinando-me que o amor perdura mesmo quando a pessoa se vai, que preparação e honestidade são atos de profundo cuidado. Se há uma coisa que eu compartilharia com qualquer pessoa que enfrente uma traição na família, proteja-se com documentação e limites. As pessoas que realmente te amam respeitarão esses limites, e aquelas que não te amam nunca foram seguras para você, para começo de conversa. Você já teve que estabelecer limites difíceis com familiares? Como lidou com essas conversas dolorosas? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história repercutiu em você. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas lições de vida difíceis, mas importantes. Obrigada por ouvir, e lembre-se de que a cura não é linear, mas sempre é possível.